sabe que nesse momento de pandemia existe um risco aumentado de transtornos mentais, de sofrimento mental, como ansiedade, sintomas de depressão, alterações de sono. O projeto tem contribuído muito com a minha melhora mesmo, com os avanços e os progressos na melhoria da minha saúde mental. Tem sido uma experiência muito gratificante poder entrar em contato com esses profissionais e poder ajudá-los nessa tarefa tão difícil, que é pela nossa saúde e pela saúde de todos. Essas pessoas que estão procurando ajuda, elas estão precisando ser vistas e ser escutadas. E isso está sendo completamente possível, nem que seja através da tela de um computador, de um celular. Uma oportunidade de oferecer aos profissionais de saúde um espaço de escuta, de acolhimento do seu sofrimento. Dou uma nota 10 para o programa, e esse projeto me ajudou e tenho certeza que vai ajudar a muita gente. Resolvemultas.com. Levou multa? A gente resolve. Sua carteira nacional de habilitação provisória foi cassada? A gente resolve. CNH bloqueada, cassada, suspensa, excesso de pontuação. Multas da CETRAN, DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, TENIT, ANTT, IBAMA. Realizamos contestação, reconstituição e interpretação de laudo de acidentes de trânsito oficial, privado ou judicial. Resolvemos multas de qualquer estado do Brasil. Não se engane com quem lhe promete milagre. Fale com quem realmente entende de trânsito. Resolvemultas.com. Atendimento 24 horas. Em frente a Ciretran. Fone 991512328. Olá, Imperatriz. Olá, região Tocantina. A partir de agora você vai acompanhar uma entrevista com o pré-candidato a prefeito de Imperatriz, pastor Daniel Vieira. Nós estamos sendo transmitidos pelas mídias digitais da RC News, através do YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Você pode acompanhar também através dos nossos blogs, Portal do Frei e Remocife. Pastor, boa noite, pastor. Boa noite, Rui. Prazer estar aqui participando com você na RC News, esse canal que já tem tantas visualizações, tantos seguidores e que está chamando tanta atenção da nossa cidade. É muito bom estar aqui com você, você que é esse jornalista já conhecido aqui na nossa cidade, tem uma história aqui na nossa cidade, então estar aqui hoje ao seu lado, para mim, é um momento muito especial. Pastor, nós iniciamos essa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito e também os pré-candidatos a vereadores, para que a população possa conhecer melhor quem são essas pessoas que pretendem chegar ao poder de nossa cidade. E a intenção nossa aqui é essa, é entrevistar para que as pessoas possam conhecer todos e, na hora, poder dar o voto naqueles que elas acreditam que sejam melhor para a nossa cidade. Pastor Daniel Vieira, o senhor hoje é um dos líderes evangélicos da nossa região. No meio evangélico, o senhor é muito conhecido, mas no meio político não. Eu pergunto ao senhor, quem é Daniel Vieira que quer ser prefeito de Imperatriz? Daniel Vieira é um cidadão que chegou em Imperatriz em 77, tem 43 anos, que eu vim para cá acompanhando meu pai. E aqui nessa cidade eu estudei nas escolas públicas, aqui nessa cidade eu me formei em pedagogia, em filosofia, em teologia. Aqui nessa cidade eu comecei a trabalhar ainda muito novo, vendendo calçado, na feira, no calçadão, ali na frente do Bazar Ipanema. Aqui nessa cidade nós abrimos loja, tive loja de móveis aqui nessa cidade e sou pastor também há 27 anos, por uma questão de chamada de Deus. Sou escritor com 6 obras lançadas aí no Brasil e nós temos já uma história na cidade de Imperatriz. Muito bem. As pessoas, pastor, criticam muito essa relação igreja-política. E o senhor, sendo candidato, não tem como a política não ir para dentro da igreja do senhor. O senhor não tem medo de perder os fiéis da sua igreja? Não, porque a gente age com cautela e sabe do povo que tem. Eu conheço o meu povo
e antes de tomar essa decisão de hoje estar como pré-candidato a prefeito de Imperatriz, nós tivemos conversas com a liderança da igreja, com os líderes, com o nosso povo, e não houve nenhuma desavença, não houve nenhum pensamento contrário. Então, assim, lá na igreja não haverá esse problema. Pelo contrário, nós temos um povo entusiasmado, um povo que acredita, porque me conhece e sabe que a gente é capaz de fazer uma mudança aí na história da cidade de Imperatriz através da política. Daniel, pelo censo de 2010, Imperatriz tem cerca de 80 mil evangélicos. Então, são várias lideranças políticas evangélicas. Inclusive, o senhor é uma delas. O senhor tem o apoio dessas lideranças evangélicas? Eu tenho o apoio de muitas lideranças evangélicas, de muitas mesmo. Claro que nunca terei de todos, e ninguém nunca terá de todos, mas a gente tem da maioria das lideranças dessas igrejas evangélicas, muitos que estão conversando com a gente ainda constantemente, indo na nossa casa, porque a gente já tem uma história na cidade de Imperatriz, já somos conhecidos, e são 27 anos como pastor. Então, durante 27 anos, dá para se construir uma história, um legado, um respeito, e é isso que a gente tem. E ainda que a maioria, vamos dizer assim, que é 100% não venha, mas eu acredito que a maioria vai vir sim. O senhor está filiado no PRTB? Estou filiado ao PRTB, que é um partido de direita, um partido que é presidido pelo Levi Fidelis, é o partido que está o vice-presidente da República, o general Mourão, e é um partido que se identifica muito comigo, com aquilo que eu penso. O senhor tem o apoio do presidente Bolsonaro? Não tenho o apoio do presidente Bolsonaro, porque ele não vai apoiar nenhum candidato a prefeito no Brasil, né? Ele já anunciou isso, que ele não vai apoiar, por conta de alguns acertos em nome do governo, de se poder governar, já que o partido do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, não ficou pronto, então ele decidiu que não vai estar vestindo a camisa ou apoiando nenhum candidato a prefeito no Brasil. Pastor, para vereador, para deputado, dá para o candidato levar quase que sozinho a candidatura. Para prefeito, não. Para prefeito precisa de grupo. Qual é o seu grupo? O nosso grupo é o grupo do povo de direita, é o grupo do povo de bem, é o grupo do povo que sabe que nós precisamos mudar a realidade de Imperatriz. O meu grupo é o grupo do povo que está cansado de ver Imperatriz patinando, que está cansado com essa buraqueira, que está cansado de ver algumas cidades passando da nossa cidade e a gente ficando para trás. O meu grupo, eu não sou o candidato ou pré-candidato do grupo X, dos evangélicos, né? Ainda que seja evangélico de fato, mas não sou dos evangélicos, eu sou do povo de Imperatriz, e esse povo que nos apoia hoje, ele está aí nas diversas igrejas, nos segmentos da sociedade. Por exemplo, grande parte dos reservistas estão conosco, o presidente dos reservistas, o Goya, Sargento Goya está com a gente, Coronel Ventura já disse que está com a gente, nos apoiando, parte do empresariado da cidade de Imperatriz está com a gente, temos pessoas de dentro da Igreja Católica que também está nos apoiando nesse projeto. Então, eu estou vendo a pré-candidatura, essa pré-campanha chegando, pessoas acreditando num projeto diferenciado para a cidade. Então, hoje, o nosso grupo, eu louvo a Deus, que não é uma pré-candidatura apenas do povo evangélico. Já temos uma pré-campanha onde muitas pessoas estão com a gente, independente de religião, independente de igreja. O nosso grupo hoje é formado por essas pessoas de bem, por aquelas pessoas que preservam os valores da família, por aquelas pessoas que são conservadoras, pelas pessoas que temem a Deus, independente da sua religião. Muito bem, pastor. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos com a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Imperatriz, pastor Daniel Vieira. A gente
sabe que nesse momento de pandemia existe um risco aumentado de transtornos mentais, de sofrimento mental, como ansiedade, sintomas de depressão, alterações de sono. O projeto tem contribuído muito com a minha melhora mesmo, com os avanços e os progressos na melhoria da minha saúde mental. Tem sido uma experiência muito gratificante poder entrar em contato com esses profissionais e poder ajudá-los nessa tarefa tão difícil, que é pela nossa saúde e pela saúde de todos. Essas pessoas que estão procurando ajuda, elas estão precisando ser vistas e ser escutadas. E isso está sendo completamente possível, nem que seja através da tela de um computador ou de um celular. Uma oportunidade de oferecer aos profissionais de saúde um espaço de escuta, de acolhimento do seu sofrimento. Dou uma nota 10 para o programa, e esse projeto me ajudou e tenho certeza que vai ajudar a muita gente. Resolvemultas.com. Levou multa? A gente resolve. Sua carteira nacional de habilitação provisória foi cassada? A gente resolve. CNH bloqueada, cassada, suspensa, excesso de pontuação. Multas da CETRAN, DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, TENIT, ANTT, IBAMA. Realizamos contestação, reconstituição e interpretação de laudo de acidentes de trânsito oficial, privado ou judicial. Resolvemos multas de qualquer estado do Brasil. Não se engane com quem lhe promete milagre. Fale com quem realmente entende de trânsito. Resolvemultas.com. Atendimento 24 horas. Em frente a Ciretran. Fone 991512328. Olá, estamos de volta pela RC News. Você pode nos acompanhar pelas mídias digitais e, a partir de hoje, também pelos nossos blogs, Portal do Frei e Recife. Semana que vem, teremos uma entrevista com o pré-candidato a prefeito de Imperatriz, o ex-prefeito Sebastião Madeira. Estamos aguardando apenas a sua assessoria confirmar o dia, se é terça ou quarta-feira. Assim que tivermos, vamos divulgar nas redes sociais. Pastor, o senhor se apresenta como novo. Imperatriz tem tido decepções com os tais novos. Inclusive, nós tivemos decepção a nível de Estado. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor tem feito para mostrar que com o senhor vai ser diferente? Tá. Gente, a gente tem que entender o seguinte, o novo nem sempre é bom, como nem sempre é ruim. Agora, tem novo e tem novo. Na gestão passada, na eleição passada, Imperatriz escolheu o novo, na época, aquele que se colocava como novo. Mas a gente já sabia que era um cara que não tinha especialização em gestão, era um moço que não conhecia bem gestão, diferente daquilo que nós somos hoje. Nós somos gestores. Como assim? Eu já tive empresas. A igreja hoje, a nossa igreja tem mais de 100 igrejas no estado. Precisa de uma gestão para isso. Então, o que a gente quer dizer? É que Imperatriz escolheu o novo, mas não qualificado. Deixa eu te falar. Se tu vai fazer uma viagem daqui para São Luís, e tu for daqui para São Luís, nessa viagem, em uma moto Bis, tu vai demorar a chegar lá. Ainda que a bis seja nova, tu vai demorar, tu vai chegar com dor na coluna, tu vai te matar fazendo uma viagem daqui para São Luís. Porém, se tu for daqui para São Luís numa Hilux nova, tu vai chegar antes, tu vai chegar bem melhor. O que aconteceu? Imperatriz escolheu a bizinha na eleição passada, por isso está sofrendo, andando com dificuldade. Mas agora tem um novo também, que não é a bis. Agora nós temos oportunidade de escolher alguém que é capacitado, alguém que sabe o que vai fazer, alguém que já é experimentado em gestão. A Hilux está pronta para a gente embarcar nessa viagem. Vamos chegar muito melhor ao final. O senhor é a Hilux, né? Com certeza. O senhor se apresenta como candidato de direita. Caso o senhor vença a eleição e seja o prefeito de nossa cidade, como é que vai ser a sua relação com o governo comunista? O governo comunista já está no final, né? Ele só falta 2 anos para sair. Todavia, ainda assim, eu não teria dificuldade de conversar com o governador.
e junto a ele trazer aquilo que a Imperatriz precisa, porque um gestor de Imperatriz não pode ficar isolado. Eu não converso com X nem Y. Conversaria sim, e não teria nenhuma dificuldade de dizer para o povo de Imperatriz o que o governador está fazendo ou estaria fazendo. Não teria dificuldade de falar, porque precisa ser honesto. Agora, é evidente que eu iria atrás para o bem de Imperatriz, mas não iria me aliar. Eu não me alio a comunista, eu repudio algumas coisas dessa ideologia. Por que isso? Porque eu sou cristão, eu sou um pastor. E o comunismo, qual o problema do comunismo? Principalmente o problema do comunismo é que o comunismo afronta a nossa fé, afronta os nossos princípios, e eu, como cristão, não posso aceitar essas afrontas calado, aceitar que isso é normal, porque o comunismo, ele tenta perverter todos os princípios que o comunismo, que o cristianismo tenta preservar. Então não tem essa, eu não me alio a comunista, eu não me alio à esquerda, eu sou de direita, conversaria sem me aliar. De fato, eu procuraria estar mais aliado nesse momento ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro. O senhor, sendo eleito prefeito de Imperatriz, o senhor assumiria a partir de 1º de janeiro e daria início ao novo governo? Ou o senhor mandaria fazer uma auditoria nas contas da prefeitura? Olha, se precisa sentar na cadeira, esses dias um moço chegou para mim e disse: pastor, qual é a sua primeira ação como prefeito de Imperatriz, caso o senhor seja eleito? Eu disse: olha, não vou dizer para você que eu sendo eleito no dia 1º, no dia 2 eu vou estar fazendo uma ponte, eu vou estar asfaltando uma rua. Por quê? Isso requer tempo, eu não vou mentir para você. A primeira coisa que nós vamos fazer é sentar, conhecer a máquina e fazer a auditoria das contas da prefeitura, para que a gente saiba o que está pegando, para que a gente não corra em algum risco, em algum problema. Eu preciso saber como é que está a máquina, o que foi feito, o que foi gasto, valores que foram repassados para diversos tipos de contratos. Então a gente precisa disso até para levar ao conhecimento do povo de Imperatriz, para que ele saiba, aconteceu isso aqui, na gestão da cidade. Então, isso aí é uma das coisas que a gente precisa fazer, assim que assumir a cadeira, fazer um levantamento geral daquilo que está acontecendo na nossa prefeitura. Ok, vamos guardar essa imagem, viu? Cobrar isso do senhor, caso o senhor seja eleito. Ok. O senhor conseguiu montar uma chapa boa de candidatos a vereadores, que nesse momento são pré-candidatos, né? Eu consegui montar uma chapa excelente. Por quê? Porque não tem ninguém viciado nessa chapa. Eu não tenho na minha chapa nenhum vereador de mandato. Essa Câmara que está sendo expurgada pelo povo, essa Câmara que não está bem, tirando ali uns 2 ou 3 nomes, a maioria o povo quer se ver livre dela. Então eu montei uma excelente chapa quando não peguei nenhum desses que já estão viciados na velha política para fazer parte do meu grupo. Nós pegamos um povo que vem por um ideal, assim como eu. Eu não estou entrando nessa política com faz de conta, para fazer gracinha. Eu estou entrando por um ideal. Eu estou entrando por acreditar que nós podemos fazer uma revolução. Eu estou entrando por acreditar que nós vamos mudar a história de Imperatriz. E aqueles pré-candidatos a vereador que estão hoje com a gente, são pessoas que pensam assim também. São pessoas cristãs, ainda que nem todas sejam evangélicas, são pessoas cristãs, são pessoas de caráter, são pessoas que têm uma história em Imperatriz, e são pessoas que se colocaram ao dispor de entrar num partido sem fundo eleitoral, nos acompanhando por acreditar em um projeto de mudança da política de Imperatriz. Por que isso? Porque você sabe que está me ouvindo aí, que tem muito pré-candidato a vereador que ele quer ir para onde? Ele quer ir para o lado do candidato que tem dinheiro, para o cara dar dinheiro para ele. O cara que é pré-candidato ou que já tem um mandato, ele quer ir para onde? Para uma chapa de alguém que tenha milhões, que vai gastar milhões, que vai bancar ele. Então ele quer se dar bem. Esses aí a gente precisa evitar. Agora, nós estamos fazendo uma política por ideal, porque eu creio que o povo de Imperatriz vai saber definir e distinguir, porque aquele cara que vai gastar milhões em uma campanha hollywoodiana, com efeitos especiais, colocando tanta coisa espetacular, esse dinheiro que ele vai gastar, ele vai tirar dos cofres da prefeitura quando entra lá, porque ele não
não é bonzinho, ele não vai dar esse dinheiro para se eleger porque ele ama a Imperatriz, não. Ele vai gastar, mas depois ele vai pegar o dinheiro de volta. Daniel Vieira, não. Nós vamos em um partido sem fundo eleitoral, apenas com um discurso de direita, um discurso que prioriza o povo de Imperatriz, mas sabendo que a partir do dia 1º do ano de 2021, todo centavo entrado na prefeitura não vai vir me ressarcir nada. Vai ser para ser aplicado na cidade de Imperatriz. Pastor, numa eventual composição com outro pré-candidato a prefeito, o senhor aceitaria ser o vice? Não. Nós, desde o início, nós não estamos brincando de fazer política. E deixa eu te falar, Rui, eu estou entrando na política, mas eu creio que a política não vai entrar em mim. Eu tenho muita dificuldade de ser esse político aí que todo mundo conhece. O cara que quer ganhar a qualquer custo, o cara que quer ganhar de qualquer jeito, o cara que vai mentir, que vai prometer tudo, o cara que promete, mas não cumpre. Eu tenho dificuldade de me adaptar a essa política. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Tá? Essa velha política não vai entrar em mim. E eu estou entrando nessa pré-campanha, depois na campanha, com o ideal de realmente fazer algo diferenciado aqui. Então, eu, desde o início, eu nunca entrei pensando em me dar bem. Tipo assim, olha, se meu nome crescer e alguém me convidar para ser vice, eu aceito, porque aí eu vou me dar bem. Eu não vou vender a minha candidatura. Se alguém chegar a dizer, pastor, você toma tanto para o senhor me apoiar. Não tem negócio para que eu seja persuadido. Eu vou até o fim. Eu sou pré-candidato, serei candidato e, em nome de Jesus, prefeito de Imperatriz. Pastor, o atual prefeito, ele tem dito que a cidade está mais segura, através das câmeras de monitoramento, vídeo monitoramento, os radares, né? A partir agora do mês de setembro já começa também a cobrar o estacionamento rotativo, que é a zona azul. Mas eu quero dizer para o senhor que de janeiro a junho foram mais de 7.300 multas. Qual é a opinião do senhor sobre isso? A minha opinião sobre isso é que o gestor da nossa cidade é muito ganancioso, Rui. Que homem ganancioso. O senhor não manteria essa estrutura? Para aí, deixa eu chegar aqui no final para te dizer, porque assim, eu vou falar a verdade para o povo de Imperatriz. Primeiro, deixa eu ir aqui, no final termino com essa resposta. Mas o gestor é muito ganancioso, porque está entrando dinheiro demais nos cofres da prefeitura, mais do que na gestão anterior. Dinheiro para a saúde, além das verbas normais, veio os 43 milhões, veio as verbas para combater a pandemia, tem entrado muito dinheiro, e o cara ainda faz isso com o povo de Imperatriz. Enche a cidade de pardal, porque ele quer o nosso bem, porque ele quer evitar acidentes. Conversa fiada, isso é conversa para boi dormir, e eu não sou boi, meu amigo. Onde é que eu vou acreditar nessa, que o gestor de Imperatriz está enchendo a cidade de pardal, porque ele ama a gente? Olha que lindo, né? Ele ama a gente, tanto é que ele é uma avenida JK, quase que intrafegável, né? Ele estava botando um pardal, a preocupação dele era pardal antes de arrumar a rua, porque vai deixar a cidade segura. Que segura coisa nenhuma, quer se arrecadar dinheiro, E o estacionamento rotativo é um daqueles absurdos que a gente não pode ficar calado. Você já pensou? O cara chega aqui, quem tem uma loja, ele chega às 7 horas da manhã na frente da sua loja, ele encosta o seu carro, ele passava o dia lá, com o carro encostado, agora ele só tem direito de passar 2 horas, senão ele vai ser multado. Ele chega ali, ele paga para ficar estacionado 2 horas, aí ele vai ter que tirar o carro, dar uma voltinha e botar de novo, para ele pagar mais 2 horas, aí ele tem que dar mais 2 horas, dar mais uma voltinha. Isso é um absurdo, penalizando os nossos empresários, porque como é que a gente vai fazer compra no centro da cidade? Alguém que vai encostar o carro para deixar a esposa vir aqui no Paraíba, aí encosta aqui do lado, aí daqui a pouco ela diz, não, vamos ali na Zumica, aí ele dá uma voltinha, para lá, mais outro pedágio, mais outro estacionamento, o cara vai lá em cima, para lá na Dogival, mais um. É um absurdo que está se fazendo com o povo de Imperatriz. Agora você me perguntou, pastor, e o senhor muda isso? O senhor vai retirar isso? Eu preciso saber se existem condições para se tirar, porque pelo menos os pardais, se houver condição, nós vamos readequar. Como assim? É um absurdo que aquele pardal da Bernardo Saião esteja ali com 30 km por hora. Aquilo ali é feito para mudar.
Que pardais aqui na Dodival, a 30 km, o carro tem que parar, de repente você não viu, você já foi multado. É um absurdo, então nós vamos adequar a situação, aumentar a quilometragem. E aqueles que puderem tirar, tiraremos. A gente não sabe como vai ser o Ministério Público nisso, mas nós vamos lutar para tirar o que for possível. Nós vamos tirar. Seguir o pensamento do presidente Bolsonaro, que está impedindo de se encher as rodovias do Brasil de pardais para saquear o bolso do brasileiro. Nós também vamos impedir isso aqui na cidade de Imperatriz. E esse estacionamento rotativo, se tiver como voltar atrás, quebrar o contrato, nós também iremos fazer. Para você que está acessando agora as nossas mídias digitais, a nossa entrevista hoje é com o pastor Daniel Vieira, pré-candidato a prefeito de Imperatriz. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos com as considerações finais do nosso entrevistado. A gente sabe que nesse momento de pandemia existe um risco aumentado de transtornos mentais, de sofrimento mental, como ansiedade, sintomas de depressão, alterações de sono. O projeto tem contribuído muito com a minha melhora mesmo, com os avanços e os progressos na melhoria da minha saúde mental. Tem sido uma experiência muito gratificante poder entrar em contato com esses profissionais e poder ajudá-los nessa tarefa tão difícil, que é pela nossa saúde e pela saúde de todos. Essas pessoas que estão procurando ajuda, elas estão precisando ser vistas e ser escutadas. E isso está sendo completamente possível, nem que seja através da tela de um computador, de um celular. Uma oportunidade de oferecer aos profissionais de saúde um espaço de escuta, de acolhimento do seu sofrimento. Dou uma nota 10 para o programa, e esse projeto me ajudou e tenho certeza que vai ajudar a muita gente. Resolvemultas.com. Levou multa? A gente resolve. Sua carteira nacional de habilitação provisória foi cassada? A gente resolve. CNH bloqueada, cassada, suspensa, excesso de pontuação, multas da CETRAN, DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, TENIT, ANTT, IBAMA. Realizamos contestação, reconstituição e interpretação de laudo de acidentes de trânsito oficial, privado ou judicial. Resolvemos multas de qualquer estado do Brasil. Não se engane com quem lhe promete milagre. Fale com quem realmente entende de trânsito. Resolvemultas.com. Atendimento 24 horas em frente a Ciretran. Fone 991512328. Olá, estamos de volta com a nossa entrevista com o pré-candidato a prefeito de Imperatriz, pastor Daniel Vieira. Pastor, eu passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Antes de fazer as considerações finais, eu gostaria de falar ainda sobre essa questão do trânsito de Imperatriz. É porque, pessoal, olha só. Outro microfone. Pega o outro microfone, pastor. Está cortando? Não, porque está desligado, ou não? Vamos ver. Pessoal, antes de fazer as considerações finais, eu quero voltar a falar sobre o trânsito. Rui, me dá só esse tempinho aqui. Por quê? Eu falei sobre o empresário que precisa botar o carro na frente e precisa estar tirando agora o dia todo. Mas não é só o empresário. Você já pensou o funcionário que vai de moto para o seu serviço? A loja que tem 20 funcionários, com cada um com uma moto, sabe o que vai ter que acontecer? Os caras vão ter que ir lá na porta. Não pode deixar na porta. Qual é o funcionário que pode trabalhar numa loja e pagar R$2 por estacionamento a cada 2 horas? Então, ele vai ter que estar pegando a moto lá do estacionamento, da frente da loja, e ter que procurar uma rua lá na beira-rio, onde não tenha a faixa azul, para ele botar a moto lá na beira-rio, lá numa rua isolada, para roubarem a moto dele. Porque já roubam aqui na Getúlio Vargas, já roubam no meio do povo, do trânsito. Imagine agora esse coitado do funcionário que trabalha numa loja X ou Y, aqui do centro da nossa cidade, e ele agora tem que ficar preocupado de pegar a moto dele e encontrar uma rua que não tenha a faixa azul, para ele largar a moto dele lá e vir para a loja correndo o risco de ser roubado. Então isso é um absurdo que está acontecendo. E mais absurdo, Rui, você já pensou, pessoal,
Isso aqui é um absurdo. Você já pensou em Imperatriz ter radar móvel? Sabe o que está acontecendo? Lá na Vila Cafeteira, na região da Vila Cafeteira ali, colocaram um carro, um radar móvel, lá na Avenida Liberdade, uma avenida que esses dias estava intrafegável. Ainda o trânsito ali é difícil, porque tem muito trânsito, botaram um radar móvel. Isso aí é ganância para sugar o povo de Imperatriz, para saquear o povo de Imperatriz, e isso vai acabar. Isso vai acabar. Esses radamóveis, se a gente chegar ali na Prefeitura de Imperatriz, eles vão ser cancelados no dia 1º de janeiro de 2021, tá? Mas o Rui me passou a palavra aqui para a gente fazer as considerações finais. Pessoal, Imperatriz precisa de muita coisa. Precisa ser feito muita coisa aqui em Imperatriz. E eu sou ciente disso. E é exatamente por isso que a gente tem projetos para muitas áreas na cidade de Imperatriz. A gente tem projeto para muitas áreas aqui na cidade de Imperatriz, porque tem muito que ser feito. Agora, analise, você que está me ouvindo, nós não podemos deixar a Imperatriz cair na mão de um comunista. Não podemos. Por que isso, pastor? Porque comunismo, por onde passa, gera pobreza, gera desgraça. O que aconteceu com o Maranhão nesse governo comunista? O Maranhão voltou a ser o estado mais pobre do Brasil. Tem lógica de nós, o Maranhão, ser mais pobre do que o Acre? Ser mais pobre do que o Piauí? Não tem lógica, mas é isso que o comunismo faz. A gente não pode aceitar que uma governança dessa, uma gestão estadual, que aumentou a carga tributária drasticamente do nosso estado, que aumentou a conta de energia drasticamente. Sabe quanto nós pagamos de imposto no papel de energia? 29% nós pagamos de ICMS, mais 4% de CONFINS, o que dá 33% sobre a energia elétrica, fazendo que a energia elétrica do Maranhão seja uma das mais caras do Brasil. Tem lógica? Tem lógica de o estado mais pobre do Brasil pagar uma das energias elétricas mais caras do Brasil? Não tem. Mas isso precisa mudar e a gente não pode deixar que a Imperatriz caia na mão desse povo. E assim nós chegamos ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer o pré-candidato, pastor Daniel Vieira, por ter aceitado o nosso convite. Semana que vem, vamos trazer aqui o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, o entrevistado. O microfone hoje está dando problema, eu acho que ele não está querendo que eu fale. Deve ser a pilha. Ok, esse aqui está melhor. E vamos também trazer os demais pré-candidatos, pelo menos até as convenções, né? Todos são pré-candidatos. Após as convenções, com certeza, um ou outro talvez não saia candidato, mas a partir daí serão candidatos de fato e de direito. Quero agradecer a todos, vou pedir ao pastor que faça uso da palavra, porque cortou o microfone e algumas coisas que ele queria dizer acabou não dizendo. Fique à vontade, pastor. Pessoal de Imperatriz, quero convidá-los para a gente endireitar a Imperatriz. Tá? Nós temos a possibilidade de fazer isso. Vamos analisar bem cada nome, inclusive aqueles que são pré-candidatos à nossa Câmara Municipal, para que a gente não cometa erros que já foram cometidos. E eu quero convidar você a ir para essa vertente. Vamos endireitar a Imperatriz. Imperatriz tem muito para ser feito e se precisa de um homem que tenha coragem, que tenha ideia, que tema a Deus e que ame o povo de Imperatriz. Tudo isso é o que nós temos e tudo isso é o que nós oferecemos para o povo de Imperatriz. Obrigado, Rui. Um prazer estar com você aqui na RC News. Ok, pastor. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Lembrando que semana que vem nós teremos aqui o ex-prefeito Sebastião Madeira. Ainda não temos a confirmação do dia, se será na terça-feira
ou na quarta-feira. Muito obrigado a todos.